Muito boa tarde, caro Senhor Presidente do Partido e caro Paulo Rangel. Eu quando vim ontem no avião não vinha para isto, mas fico tão contente com isto. Ser o mandatário nacional para as eleições europeias. E queria vos dizer porque fico contente. Fico contente porque quero participar. Fico contente porque o Paulo Rangel é uma pessoa muito especial. O Paulo Rangel é hoje uma referência a nível europeu na política europeia. E aqueles que o veem como eu todos os dias a atuar nessa política europeia sabem que ele faz a diferença. Aquilo que Paulo Rangel representa hoje no Parlamento Europeu é muito mais do que aquilo que se poderia imaginar o papel de um líder de um partido. Ele representa a Europa, ele fala com os chefes de Estado europeus, é um homem muito especial. E para além disso é um homem bom, é um homem com que podemos sempre contar pela sua natureza pessoal, o seu pensamento, o seu intelecto. Mas para além de ser um intelectual, como eu muitas vezes lhe chamo, é um intelectual perto das pessoas. E por isso, Paulo, fico tão contente e tão feliz de poder representar e ser o mandatário para aquelas que vão ser estas grandes eleições europeias. Muitos parabéns e muito obrigado pelo convite. E depois estou muito contente de estar aqui com o Presidente Rui Rio, exatamente por aquilo que falávamos, por ele ser uma pessoa diferente, que fala a verdade, que vive a política de uma maneira diferente. E o Presidente Rui Rio, quando me desafiou para estar aqui hoje, disse-me para eu falar de algo diferente, falar um bocadinho de que a razão pela qual estamos aqui hoje. A razão pela qual estamos aqui hoje, para mim, é discutir aquilo que a política tem de mais importante. E aquilo que a política tem de mais importante é o conhecimento, é a sabedoria, é a capacidade de transmitir às pessoas. Isso é o mais importante na política. Há 2 anos, numa conferência, encontrava-me com um homem que ficou meu amigo, o antigo primeiro-ministro da Suécia, Carl Bildt. E ele contava como ninguém quando lhe perguntavam: mas qual é a razão da prosperidade da Europa? Porquê é que a Europa se tornou próspera? Porquê é que foi a Europa? A maior parte da história do mundo, a Europa não era o centro. O centro estava na Ásia. E então Carl Bildt contava uma história de 600 anos. E essa história é importante para aquilo que estamos hoje aqui a fazer. Em 1400, o imperador chinês, na altura, decidiu que queria conhecer o mundo, que era importante abrir a China ao mundo. E mandatou um almirante chamado Zheng He, numa altura em que a China estava muito mais à frente do que a Europa. Este almirante tinha 28 mil homens à sua disposição. Tinha barcos muito superiores àquilo que se fazia na Europa. A tecnologia chinesa era muito superior à nossa. E Zheng He assim foi. Entre 1400 e 1430 descobriu o mundo. Viajou, explorou o Índico, o Sudeste Asiático e quase chegava à América. Mas em 1430, os conselheiros do imperador disseram-lhe: não, é perigoso, o mundo é perigoso, essas viagens são perigosas. O conhecimento estrangeiro é perigoso. E o imperador assim fez. Parou tudo. Destruiu os estaleiros, destruiu os barcos, destruiu os documentos e a China embarcou em 400 anos de isolacionismo e de protecionismo. Mas é extraordinário, não é? Porque algumas décadas depois disto, num cantinho, num pequeno grande país, um homem, o infante Dom Henrique, decidiu que ia abrir a Europa ao mundo. E num livro extraordinário que se chama Porque é que o Oeste
ainda prevalece, do Ian Morris. Ele escreve uma frase que eu gostava de vos ler hoje. E diz assim: em retrospectiva, é tentador ver 1430 como talvez o momento decisivo na nossa história em que o Ocidente se tornou no centro do mundo. O infante Dom Henrique agarrou a oportunidade e o imperador Zheng Tong rejeitou-a. O destino do planeta estava na mão destes dois homens. Ou seja, sempre que a Europa esteve no centro do mundo, aquilo que fez com que a Europa estivesse nesse centro foi exatamente o conhecimento, a sabedoria, a ciência e a tecnologia. Mas então o que é que se passou nos últimos 30 anos? Porque é que já não estamos no centro do mundo? E eu acho que aquilo que se passou foi que essa ciência, a inovação, trouxeram-nos tanto de bom na economia, curaram doenças, transformaram o mundo, mas de certa forma criaram um divórcio entre o conhecimento e a política. Uma das maiores filósofas deste século, Hannah Arendt, num dos seus livros, dizia que quando substituímos os factos por mentiras, o problema não é que as mentiras passam a ser factos ou que os factos passam a ser mentiras. É que deixamos de fazer a distinção entre o que é verdade e o que é mentira. E é esse o fenómeno que vivemos hoje. E esse fenómeno que vivemos hoje, da tecnologia, está a mudar a maneira como vivemos e vai mudar os partidos. E, portanto, os partidos do futuro não serão os partidos como são hoje. Mas hoje, aqui, estamos a fazer futuro. E era disso que vos queria falar. Se pensarmos na diferença, o que era o mundo físico e o que é o mundo em que vivemos hoje? O mundo físico era centralizado, por definição. Os partidos eram centralizados. Os partidos diziam às pessoas aquilo que deviam fazer. E os partidos eram geradores de conhecimento. Mas será que o mundo digital funciona assim? No mundo digital, o conhecimento é descentralizado. No mundo digital, as pessoas não querem que lhes digamos aquilo que têm que fazer. E no mundo digital, o conhecimento é hoje cada vez mais gerado pelos cidadãos, pelas pessoas. Pensemos como funcionava a ciência há 20, há 50 ou mesmo há 100 anos. Pensem como funcionava a ciência. Einstein, em 1915, um homem só, escreve 2 artigos que revolucionam o mundo. A teoria geral da relatividade, sozinho, no seu canto. Há um ano atrás, quando conseguimos pela primeira vez descobrir que aquilo que Einstein dizia estava correto, quando se descobriram as ondas gravitacionais, que era no fundo dizer que aquilo que um homem que há 100 anos sozinho tinha feito era verdade, aqueles que descobriram e que escreveram esse artigo científico eram 1000 cientistas de muitas disciplinas diferentes. Foi isso que mudou. E, portanto, na política nós temos que pensar qual é o efeito desta mudança. Esta mudança da descentralização da informação e do conhecimento. A grande questão é como é que os partidos vão envolver as pessoas para que elas tragam esse conhecimento. Isto pressupõe uma grande mudança naquilo que é o conceito de partido político. O segundo ponto é que olhava há pouco para o Sr. Bastionário das Ordens dos Médicos. Há 30 anos, há 20 anos, quando íamos ao médico e o médico nos dizia que tínhamos uma determinada doença, que tínhamos de tomar aqueles comprimidos ao fazer aquela operação, nós dizíamos que sim, íamos para casa e respeitávamos o médico. Hoje, quando temos uma doença grave, o médico sabe que aquele doente vai chegar, muitas vezes com mais informação que ele tem naquele dia, porque ele vê muitas doenças. E aquela pessoa vai investigar, vai perceber quais são os tratamentos aqui e acolá. E, portanto, aquilo que está a acontecer no setor da saúde
está a acontecer também no setor político. As pessoas já não querem que lhes digamos aquilo que têm que fazer. As pessoas querem construir o futuro connosco. As pessoas querem trabalhar connosco. Por isso, meus amigos, já não chega a dar informação aos cidadãos. O papel dos partidos tem que mudar. O papel dos partidos tem que ser a capacidade de gerir essa informação, com a atitude não de quem procura ensinar a sociedade, mas de quem quer aprender da sociedade. Finalmente, pensemos no conhecimento. Pensemos no conhecimento hoje. E lá vou eu outra vez ao setor da saúde, talvez por ser um setor em que tudo isto está a mudar a uma velocidade extraordinária. Há 3 anos dei um prémio em Portugal que se chamava o inovador, o paciente inovador, o doente inovador. E esse prémio marcou-me porque era um homem, um inglês, que quando tinha mais ou menos a idade de 30 e poucos anos, lhe foi diagnosticado um síndrome chamado o síndrome de Marfan. No fundo, a sua artéria aorta, à saída do coração, não lhe permitia conseguir passar todo o sangue e podia rebentar a qualquer momento. E o médico, na altura, há muitos anos, disse-lhe: olha, na volta tem 6 meses de vida, porque a sua artéria vai acabar por rebentar. E esse homem foi para casa e disse: mas eu não quero morrer. E então começou à volta com amigos a tentar, ele era engenheiro mecânico, a tentar resolver o problema. E conseguiu construir um aparelho que hoje já salvou centenas de pessoas. Foi ele que ensinou aos médicos. Foi ele que trouxe e que gerou esse conhecimento. E por isso, quando nós olhamos para o futuro, olhamos para um futuro em que o conhecimento não é de uns ou de outros, é de todos. E esse conhecimento vem das pessoas. E quando olhamos para aquilo que hoje falta exatamente na política, aquilo quando olho e penso o que é que vai ser a política para os meus filhos, que hoje não veem televisão, que não olham, que não se interessam, como é que vai ser essa política? Eu digo-me, só temos um caminho, que é exatamente esta ligação entre as pessoas, o conhecimento e a política. E aquilo que hoje aqui vi num momento único do PSD, foi a capacidade do PSD restabelecer esta ligação às pessoas. E esta ligação às pessoas vai ser feita, a meu ver, no futuro, de 3 maneiras muito diferentes. A primeira é que os partidos se vão transformar em plataformas de trocas de ideias genuinamente abertas à sociedade civil. E por isso aqueles que se posicionaram como PSD, sendo os primeiros, como sempre fomos os primeiros na história, naquilo que foi a modernidade de Portugal, é criar essa plataforma que aqui deixamos hoje. Criar um sistema em que podemos realmente co-desenhar com as pessoas as políticas. Reparem o que se está a passar hoje em França. O presidente francês vem e diz: meus amigos, está aqui, o problema está resolvido, vou-vos dar mais 10 mil milhões. E as pessoas dizem: mas não me interessa, não é isso que eu quero. Eu quero sentir que conto. O Sr. Bastonário dos Médicos dizia propósito, que em inglês se diz purpose. E eu acho que é isso. Esta nova geração quer sentir esse propósito. Porque é que estamos aqui? Não é para o dinheiro, não é para receber, não é para que o Estado nos dê, é para ajudar o Estado a construir. E terceiro e muito importante é que, se num mundo em que abrimos o conhecimento, num mundo em que o conhecimento vem de todos e com todos e trabalhamos esse conhecimento, o que é mais importante é que ainda temos que ser mais responsáveis nesse mesmo conhecimento. E por isso as propostas que saem daqui terão que ser propostas
que são controladas através da base científica, através da evidência científica, exatamente porque quando nos abrimos ainda temos que ser mais responsáveis. E eu penso que foi isso que demonstramos hoje nesta sessão, foi isso que demonstrou o PSD e foi isso que realmente me deixa com um grande orgulho de ser do PSD e um maior orgulho de ser mandatário nacional para as eleições europeias. Terminava só com uma curiosidade. Há uns anos, um diretor da NASA escreveu um livro que pouca gente conhece em Portugal sobre o infante Dom Henrique. E esse diretor da NASA, que dizia que a sua maior inspiração era o infante, dizia que a maior contribuição do infante foi a ligação que fez entre a ciência e as pessoas. Porque levou as pessoas a participar naquele sonho. E lembrem-se sempre, o número 2 do infante Dom Henrique, que me perdoa o professor Bessa e o professor Cadilho, não era um ministro das Finanças, era um grande cientista que se chamava Pedro Nunes e que inventou o nónio. Mas que era matemático e também sabia muito de finanças públicas. Hoje é essa ligação que nos falta na política. Por isso, meus amigos, às vezes ouço nas notícias que aquilo que é preciso é construir novas maneiras de fazer política com novos partidos. Nós não precisamos de novos partidos. Nós precisamos de criar esta ligação entre as pessoas e os partidos através do conhecimento. E por isso, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, meu caro amigo David Justino, que tem sido o maestro aqui neste Conselho do Conteúdo, da Sabedoria e do Conhecimento, vim aqui para vos dar um abraço e saio daqui com uma energia e uma felicidade muito grande. Muito obrigado.